Bom dia, que a paz de Jesus, o nosso Salvador, nosso Mestre, Jesus, a revelação de Deus a nós, que assim cremos, possa acalentar teu coração, possa acolher seus sentimentos. Nós desejamos e trabalhamos para que esse lugar aqui seja um lugar seguro, um lugar de paz, onde os seus valores, as suas verdades não significam risco a você. Não ameacem você. Quem você é não seja uma ameaça. Que você pode... Nós queremos que esse lugar seja um lugar onde você possa aqui existir como você é, né? E isso ser uma experiência pacífica, boa. Que bom estarmos aqui. Eu quero convidar você a colocar-se em pé comigo para nós fazermos uma leitura orante. Essa leitura apenas eu faço. Quando você vê ali na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele recomendando a leitura, né? Ele pede para que Timóteo se dedique à leitura. A gente lê isso apressadamente, acha que Paulo pediu para Timóteo estudar, né? Um exercício intelectual. Mas aquilo está longe de ser uma atividade intelectual, que é boa, tem seu valor. Era uma atividade mesmo espiritual, de oração. Porque a leitura, à época, não era uma coisa individual, né? Ia para o canto e a pessoa ia estudar, pesquisar, investigar o texto, sistematizar o... Não tinha isso. As leituras eram comunitárias, porque os textos eles eram raridades e eram de difícil transporte. Então eles se reuniam e tinham alguns exemplares das Escrituras nas sinagogas, não é? E um deles fazia a leitura. Então, ler era ouvir. Quando você vê ali, dedica-te à leitura, cria esse movimento de escuta da palavra. Esse exercício de oração e de meditação. Vamos fazer isso agora? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, o episódio ele é bastante cheio de cena, de cenário, de imagem. E eu queria que você deixasse essa cena te envolver. Eu queria te convidar para você se colocar junto com esses que estão aqui, no que eles estão vivendo. Você pode fechar seus olhos em oração e deixar a palavra orar em você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. Aquieta-te, acalma-te, acalme-se, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz como os discípulos ouviram naquela noite. Nós queremos ouvir a Tua voz de dentro da nossa vida, de dentro do nosso coração. As nossas tempestades com muita frequência são mais interiores, são mais do nosso coração do que das circunstâncias. Com muita frequência, as nossas tempestades são internalizadas. Com muita frequência, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, como Pedro, João, Tiago, como Mateus ouviu, como Judas ouviu. Queremos ouvir a Tua voz, como Simeão ouviu. A Tua voz alcançando os nossos corações. Essa voz terna de amor, de compaixão, de quem está junto com a gente, de quem não nos substitui na vida, mas não nos abandona na vida, na travessia dos nossos mares. Senhor, que a Tua voz chegue aos nossos corações nessa manhã, a Tua voz dizendo para nós: aquiete-se, acalme-se. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Por que você está com medo? Senhor, nós aceitamos a Tua palavra em nosso coração hoje, Deus, e queremos encher, Senhor, o nosso coração das proclamações do Teu amor, com música, com oração, com reflexão, com comunhão, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, Deus, aleluia, amém, amém. Vamos encher esse lugar de música com louvores. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, e se vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, e se vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra,
te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Canta com a gente, vem. Mais uma vez. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. das minhas mãos Dizem, eu te abençoo, meu irmão. que te pertenço. O levantar das minhas mãos proclama o evangelho do amor, da inclusão. O levantar das minhas mãos pode dizer hoje de manhã: levanta-te e anda. Que gesto hoje pode dizer algo para o teu irmão? Se você não encontrou um gesto, algo para falar para o teu irmão, basta levantar as mãos e dizer: o levantar das minhas mãos é para te dizer: eu te pertenço, eu te incluo na minha vida. O levantar das minhas mãos dizem o quanto eu sou apaixonado pela comunidade Bethesda, pelos irmãos da minha comunidade. O levantar das minhas mãos dizem: nós pertencemos a um Deus lindo, amoroso, um Deus acolhedor. Você mudou A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo. Deus acredita na gente. Não vivo Pra você não sou do mundo, não. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Senhor. Aleluia. A igreja é o ambiente onde a gente faz esse exercício, né? De levantar a mão para adorar a Deus, mas também para dizer: as minhas mãos intercedem, as minhas mãos te abençoam. E gratidão a Deus nessa manhã, Ele ter feito um reboliço dentro da gente, né? Domingo de manhã, na chuva, tá todo mundo aqui, só o Espírito de Deus mesmo para soprar e trazer a gente até aqui. Então nós vamos louvar a Deus, porque Ele nos deu um coração novo. Cante comigo. E enquanto a gente canta, se você se sentir à vontade para sair do seu lugar, para abençoar alguém, dar um bom dia para quem você não deu ainda, você está convidado a fazer isso. Na melodia dessa canção,
Vai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Que lindo, é isso aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, e aí? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso do teu sorriso, do teu abraço hoje de manhã. Eu preciso das palavras de vida eterna que saem dos seus lábios, palavras que me abençoam. Eu preciso desse olhar lindo. Elenai, preciso de você. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, porque somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família vivendo em compromisso, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Você que hoje precisa de oração da tua comunidade de fé. Uma igreja é casa de oração. Essa foi a reivindicação de Jesus, que tinham transformado casa de oração num covil de ladrões, de gente que só se movia por interesse, por negociações, por lucro, por ambição, por ganância.
E uma casa de oração é o oposto disso. A casa de oração coloca as nossas ambições de lado e apresenta a nossa inteireza, a nossa verdade na presença de Deus. Se você precisa de oração, precisa de quem ore por você, eu e o Johnny estaremos aqui à frente com o óleo da unção. Esse óleo, ele é um exercício concreto de oração, né? Ele representa a presença de Deus em você, a presença de Deus habitando em você, trazendo conforto, amparo, trazendo cuidado. É um momento da oração que cuida. Se você precisa, enquanto nós estamos cantando a próxima canção, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, que nós queremos ungir você e orar por você. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Cristo está aqui, Cristo está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, abençoando você, derramando sobre você esse óleo amparador de cura, de restauração, de recomeço. Deus está aqui, aliviando suas dores, tão certo como a que eu respiro, aliviando o tão cansaço, certo como amanhã que se levanta, quem sabe norteando você pela mensagem do Evangelho. Ele está aqui para ser esse ajudador, esse auxiliador. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Coisa boa. Só pra te adorar,
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar mais uma vez. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, só pra te adorar, só as vozes. Só pra te adorar. E a igreja canta com a gente. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui.
Amém. Graças a Deus. Que manhã abençoada. Que bom ver a Zildinha aqui, com a minha lindinha junto. Que bom estarmos aqui em comunhão. Eu tenho um apreço muito grande por esse gesto. A minha formação, ela tem vários instantes, minha formação espiritual, vários instantes. A da infância, que eu carrego com muita intensidade, ela tem imagens lúdicas, né? Porque criança não gosta de conceito, criança gosta de vivência, né? E a unção com óleo, para mim, era uma coisa incrível, né? E eu não entendia completamente, eu sabia que aquilo era de Deus, era Deus abençoando, mas eu não perdia. Uma coisa que eu gostava muito, mas tiraram de mim por causa do conceito. Olha como o conceito às vezes atrapalha, né? Eu achava incrível o final do culto, quando o pastor chamava as pessoas para a conversão, e aí levantava a mão. Para mim aquilo era a hora, e eu ficava ali esperando o pessoal levantar a mão. E daqui a pouco eu levantava a mão, né? Aí um dia vieram, não, é só uma vez, né? E não é, né, gente? Não é. A gente nasce de novo quantas vezes, a gente se converte quantas vezes na vida, a gente vive. Que era bom demais, era a parte melhor do culto. Aí e se ninguém cantasse, né? Como é que era a música que cantavam? Oh, meu Deus, agora eu esqueci. Não eram 100 ovelhas, não. 100 ovelhas era só no culto no culto para trazer de volta os desviados, né? No culto dos desviados, culto do filho pródigo, cantavam. Eram 100 ovelhas juntas no apelo. Mas cantava uma outra, que era a música do apelo. Meu irmão. Não, era eu venho como estou. Eu venho. Cara, aquilo para mim, eu me arrepiava todo. E aí, mas assim, a unção, ela tem essa dimensão que conversa com as nossas crianças interiores, né? Não tem nada a ver com o conceito, tem a ver com esse momento de acolhimento, né? E na Bíblia, o óleo da unção tem essa representatividade, né? Ele era, na cultura hebraica, não era uma coisa da religião, era uma coisa da hospitalidade, era uma maneira de acolher pessoas na jornada da vida. Os pés calejados, ressecados, a cabeça ressecada por causa do sol quente, da poeira. E aí Jesus reclama com Simão o leproso, porque eles estavam recriminando a mulher que tinha derramado óleo sobre a cabeça dele. Ele reclama: eu cheguei aqui, vocês não lavaram meus pés, vocês não derramaram óleo sobre a minha cabeça, vocês não cuidaram de mim. Essa mulher fez esse cuidado exuberante, né? Não para de derramar óleo sobre mim. Então, eu gosto muito desse instante, porque é um instante do cuidado, né? De casa de oração. Graças a Deus. Que bom que você está aqui, não é? Eu achei legal o louvor aos fiéis, viu? Foi assim muito arrogante de todos nós, né? Muito feio, né? Aí eu até brinquei aqui: Deus, eu te louvo porque eu não sou feito de açúcar, né? Como se a gente fosse melhor do que os outros, né? Mas que bom que você chegou aqui, que bom que você chegou aqui. E nesse dia tão bonito, como está bonito, né, o dia? Que madrugada linda, né? Que sono gostoso, aquele barulhinho de chuva, né? Graças a Deus, que Deus molhe essa terra seca aí do sertão. Fortaleza nem tanto, mas, né, o sertão central. Que chegue lá essa chuva, muita chuva lá no aquífero, né, do Cariri, para encher aqui o Castanhão, né? Porque é de lá que vem o Castanhão e Oroz, que é o rio salgado, né, que traz essa água toda. E abençoe aqui a plantação, a colheita seja muito boa na nossa terra. Graças a Deus. Queridos, nós vamos, nesse instante, trazer nossos dízimos e as nossas ofertas à nossa comunidade, diante de Deus. Mas à nossa comunidade, nós contribuímos para o sustento de um projeto que tem todas as demandas, não é? E de uma instituição, e a gente precisa uns dos outros. Nós não temos uma outra fonte, a nossa fonte somos eu e você,
né, contribuindo com aquilo que podemos. Né? Quando estava em São Paulo, eu atendi algumas pessoas que chegaram na igreja moídas, né, vindo de uma outra igreja. Uma igreja que está na mídia, que gosta muito da Marcha para Jesus, diz que é deles essa Marcha para Jesus. E eles tinham uma programação em que as pessoas eram desafiadas a ter um ato de fé e darem cheques, né? 12 cheques no ano inteiro. E aí eles faziam a troca desse cheque no mercado financeiro, né? na agiotagem oficial, né? Faziam essa troca de cheques. E aí a pessoa se desesperava porque não tinha dinheiro, corria lá para poder pedir, olha, já voltaram 2 cheques, eu não tenho. Aí, meu irmão, está faltando fé na tua vida, vai orar. É legal isso aí, né? É um negócio muito doido. Nada disso, a gente não quer que você tenha esse tipo de relação. Né? A nossa relação aqui é marcada pelo amor, pela cooperação, e o dízimo é um compromisso de cooperação, né? É dizer, conte comigo, eu quero que essa igreja tenha continuidade. Então, continuamente eu vou apoiar e ajudar a sustentar essa obra. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma oferta abençoada. Por isso que quando eu falo de oferta, o Cícero já fica de pé para vocês olharem para ele. Não, por causa dele. Quem não sabe, eu só descobri isso. Eu descobri isso há 13 anos. Né? Devaguei, eu vou terminar de devagar. Eu estava na igreja, estava tendo muitas inquietações pela minha pregação, pelos conceitos que a gente estava trazendo na Bethesda, né? Eu, o Márcio, depois o Johnny chegou. E aí, quando tinha um culto de ensino, que eu estava ali falando uma questão bem complicada, se construindo, né? Aí o Cícero ficava de pé no meio do pessoal. Eu falei, tá, agora lá vem ele. Aquela cara dele séria, né? Eu falei, rapaz, esse cara tem cara de um irmão que veio de uma igreja bem conservadora e está aqui e vai já me questionar. Aí depois eu descobri que não era nada disso. É uma doçura de homem abençoado, uma cabeça extremamente arejada. Mas me deu esse susto. Então, ele estaria de pé para, né, cumprir essa missão. Não se engane. Nós temos hoje um compromisso, inclusive é o nosso aluguel. A gente está precisando fazer amanhã o pagamento do aluguel do mês que passou, né, os 4 encontros. Cada encontro é R$1.000 que a gente paga de aluguel, que é um preço muito bom, inclusive. E a gente precisa levantar uma oferta hoje aqui, abençoada, e fazer essa contribuição. Tá bom? Vamos orar a Deus. Senhor, nós trazemos o nosso compromisso, trazemos a nossa alegria também através do dinheiro. O dinheiro que trazemos aqui é por esse projeto que tanto nos abençoa. Eis aqui a nossa oferta, eis aqui o nosso dízimo. Em nome de Jesus. Amém. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer
nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, Nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Amém. A vitória sobre a morte, né, o grande assombro da humanidade é o amor, né? É o amor. E essa é a mensagem do Evangelho, o amor de Jesus, o amor em Jesus, o amor manifesto, encarnado, né, em Jesus, é o caminho da nossa vitória sobre o assombro que a morte nos causa. Aleluia. Queridos, essa semana a nossa liderança se reuniu, foi uma reunião muito boa, muito produtiva. Nós montamos aí, né, a espinha dorsal da agenda da igreja e alguns encaminhamentos que nós fizemos. Essa agenda, ela depende de alguns acertos, né, para a gente poder efetivá-la, mas que estão bem encaminhados. Então, se você quer se aproximar, se você quer chegar mais perto, e eu diria para você que a experiência do Evangelho, ela é uma quando você está longe e a outra quando você está perto. Quando você está perto, o Evangelho se torna mais do corpo. O Evangelho chega no corpo, né, ganha cheiro, ganha experiência, vivência, olhares, testemunho do outro. Nós temos alguns grupos que promovem essa aproximação. Nós temos um grupo chamado Conversa Fiada, que é um grupo que os homens se encontram, se reúnem com temas para pensar a nossa masculinidade
à luz do Evangelho, mas não só para pensar a masculinidade, ninguém ia aguentar ficar discutindo macheza o tempo todo, né? É também para a gente estar junto, para a gente se apoiar, tendo esse ponto de convergência. Um grupo de mulheres, chamado Mulheres de Coragem, eu estou com verdade na cabeça, Mulheres de Coragem, que tem a mesma dinâmica e temática bem ampla. São grupos de amizade, para a gente traduzir o Evangelho na aproximação. Temos um grupo de diversidade, que também se reúne. A ideia desse grupo é a aproximação em torno desse tema delicado, importante, né? Nós temos um dos grupos, né? Um dos grupos que talvez lide com a insegurança de viver mais intensa é o grupo LGBT. É inseguro ser LGBT, é inseguro ser negro, é inseguro ser mulher. A gente vive nessa sociedade, isso parece uma loucura, mas é uma verdade. E esse grupo ele pretende criar possibilidades, né, de compreensão, de apoio mútuo, para tornar a vivência de cada uma vivência mais tranquila, mais inteira, né, mais abençoada. Nós temos um grupo de formação em leituras teológicas. Esse grupo se reuniu sexta-feira. Essa semana foi bem dinâmica para mim. Acho que todas as noites eu tive algum tipo de reunião. E a gente acabou de discutir um livro maravilhoso de um teólogo católico, Mardones, né? E foi incrível. Foram 3 encontros, foram muito bons, muito produtivos. E nós já vamos entrar em um outro livro, né? Não é linear. A hora que você entrar, está valendo. Se você quiser fazer parte, a Natália é a nossa liderança. O grupo dos homens, o Igor, o Gerson, Gerson, eu confundo o Gerson com o Jefferson, cara. Acho que, inclusive, hoje eu ungi o Gerson no Jefferson. Os dois foram abençoados, né? Eu recebo, né? E a Beth, a Nádia, a Fernanda não está aqui. Nós temos esse grupo de formação em leituras. Nós temos o coral. O coral também um grupo de serviço, de ministério, mas é um espaço de aproximação incrível. Inclusive, eu acho que é a patota mais dinâmica, a galera mais dinâmica aqui, mais próxima que tem, porque a gente se encontra com muita frequência, faz muitas coisas juntos. E nós vamos começar os ensaios para o musical de Páscoa, né? Que vai ser no dia 6 de abril. 6 de abril vai ser a Páscoa. A gente vai apresentar um musical lindo com músicas do Márcio Cardoso e outras. 5 de abril. Obrigado, Vitória. 5 de abril. Então, vão começar agora os ensaios. Bora! Quarta-feira tem ensaio, é uma delícia. E você vai ver que né? Vai ver como lá eu só canto, não falo que nem aqui. Né? Não, lá eu me vingo, porque aqui tem que ser mais sério. Lá eu deixo a seriedade para o maestro e eu viro molecão. Nós temos os ministérios, o Ministério do Louvor, nós temos a comunicação, inclusive tem alguns nomes interessados, viu? Depois a gente vai ver um jeito de reunir esse pessoal. Se você quiser fazer parte, ajudar a gente aqui com projeção, gravação, esse apoio que é tão importante, né? O Ministério com Crianças, que faz um trabalho lindíssimo aqui na Bethesda, você pode procurar. O Ministério com Ação Social, né, que está engateando, fez um trabalho lindo no final do ano e a gente quer dar continuidade a esse projeto. Tá bom? Então, não fique de fora, participe, por favor, vai valer muito a pena. Eu quero chamar aqui o meu querido Johnny, nosso pastor, que vai nos pastorear na reflexão da palavra. Vamos escancarar o coração, não é? Vamos trazer o coração à pele. E eu creio que a palavra pode
pode instaurar novas possibilidades em nós. Não. Bom dia, gente bonita. Tudo bem com vocês? Isso não está bem não, hein? Tá tudo bem com vocês? Se não estiver bem, tudo bem também. Né? Que bom que você está na comunidade, que você não precisa performar que está bem. A sua dor, a sua angústia também, a sua tristeza também é bem-vinda. Deixa eu lembrar vocês que domingo que vem é o quê? Carnaval. E a gente não vai ter a nossa celebração. Obrigado, meu querido. O Igor está aqui fazendo inimizade pastoral, trazendo água de coco para mim hoje. Ele vai tomar água de coco. Só lembrando, então, que domingo que vem nós não teremos a nossa celebração, certo? A nossa celebração vai ser no dia 22. Eu espero que você possa viajar, descansar, possa brincar com muita responsabilidade e com muita alegria. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, o teu aplicativo, ou ler comigo aqui na projeção, no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versos 28 e 29. São versículos muito conhecidos, os dois versículos. Né? Uma passagem bíblica que, de certa forma, você já deve ter ouvido falar, você já leu, você já assistiu pregações. E eu queria retomá-la como um pano de fundo, uma base a qual a gente vai pisar para a temática que eu dei para a nossa reflexão aqui essa manhã, que é um itinerário espiritual para os cansados. Diz assim o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter um instante de oração. Que esse tempo seja o Kairos, o tempo onde se abre a janela do sagrado a soprar em cada um de nós. Que seja o tempo da escuta, do acolhimento das palavras que ressoam e ressurgem no nosso interior como revelação, como sabedoria, com saboreamento de verdades tão urgentes e necessárias para que a gente enxergue a vida de uma forma mais bonita. Que seja um tempo de despertamento, um tempo de sensibilidade para o nosso coração. Vou saber se é água de coco mesmo. Zildinho, tu já chega fazendo confusão, Zildinho. Eu vi que ele tomou, Zildinho. Não é difícil a gente constatar que a gente vive na era da sociedade do cansaço. Inclusive, tem um texto
belíssimo, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo germânico coreano, né, que vive radicado na Alemanha, e que ele trouxe à superfície muitos dos sintomas que corroem o nosso tempo contemporâneo. O que é que ele nos fez enxergar? É um ensaio, um livreto, é um ensaio, uma proposta que ele traz. O que é que ele faz a gente enxergar? Ele diz o seguinte, olha, existe um modo de viver que explora o corpo, explora a subjetividade, nos explora ao ponto da gente viver exausto. Mas não é apenas o diagnóstico, não é apenas a anamnese que ele traz acerca daquilo que nos acontece. Ele também aponta, né, para que esse corpo sobreviva, para que esse corpo se reinvente, para que esse corpo escape, só tem uma saída. E qual é a saída? É justamente o cansaço. O cansaço é a saída. O cansaço não como um sintoma de derrota, não como uma fraqueza moral, mas sim um cansaço como desistência, como uma abertura para uma outra possibilidade. O cansaço como essa tentativa de criar outro espaço de existência. Em outras palavras, é no cansaço, é nesse instante que podemos dizer a si mesmo, eu vou ter que existir dentro dessa ordem estabelecida, dentro desse mundo, dentro dessa realidade, dentro dessa rotina, dentro desse cotidiano. Mas eu me recuso a ser regido por essa estrutura. Eu me recuso a me dobrar a esse modo de vida que tenta operar em mim. E, portanto, esse modo de vida que opera em mim, que me explora, que me leva à exaustão, faz com que eu resista a esse modo e diga o seguinte, eu estou cansado, eu não quero essa vida. Eu não quero esse modo de existência. Eu não quero essa maneira de existir. Então, é essa recusa a ser regido por esse modelo de vida que está aí. Ou seja, eu estou nesse mundo, faço parte dele, mas eu não quero ser consumido por ele. Então, o cansaço que esse modelo de sociedade produz em nós, de diferentes formas, em diversos contornos, deveria nos ajudar a soar o alerta, o alarme, a sirene, para que a gente possa olhar para esse ambiente, para esse cotidiano, para essa rotina, para a tua realidade, para aquilo que nos atravessa e tentar, com aquilo que você tem às mãos, um jeito de existir que nos faça recuperar o aroma do tempo. Percebe? O cansaço é o diagnóstico, o cansaço é o resultado desse modelo de vida que está aí, mas ele não é o ponto final, ele é o começo, a reinvenção para a nossa jornada, para que a gente recupere o gosto e o sabor da nossa existência. Em certa medida, então, a ideia do aroma do tempo não é sobre a experiência da existência que faz da vida e que a torna fugaz, não. Antes é um aproximar-se um pouco da nossa própria condição, da percepção daquilo que nos acontece no tempo presente. É nos ajudar a ritualizar a vida diante das experiências que nos atravessam. Quando a gente fala dessa possibilidade de recuperar o aroma do tempo a partir do movimento que esse modo de vida que está aí se estabelece em nós e nos gera cansaço, é justamente de fazer com que a gente tenha a chance de se apropriar da nossa própria condição, daquilo que de alguma forma está aí dentro e que a gente está disperso, que a gente não enxerga diante daquilo que a gente precisa tomar como um ato de decisão. O que é que eu faço agora com esse cansaço? O que é que eu faço agora diante dessa experiência de vida que me atravessa? Qual é o modo de existência que eu desejo agora para que a minha vida possa ser
Simplesmente. Então, de certa maneira, esse cansaço nos ajuda a ritualizar a vida para que a gente não se perca de nós mesmos. Por exemplo, se é tempo de luto, não há motivo, e nem seria razoável, a gente ritualizar a alegria. Se é tempo de gratidão, festa e dança, precisa-se saborear esse momento com lentidão e gosto. Quando se perde o aroma do tempo, o que sobra da vida é apenas um vazio atroz. Por quê? Porque as nossas experiências deixaram de fazer morada, deixaram de fazer casa, deixaram de fazer laço, deixaram de nos lançar em uma vida que pode ser inteira, intensa, com pertencimento, com vínculo e com presença. Por isso, eis a nossa crise e o caminho para o nosso adoecimento. A gente passa apenas pela vida, a gente vai apenas vivenciando experiências que não ficam, que não permanecem, é fugidia. É tão fugidia que não nos sobra nada, e por isso, por não sobrar nada, fica apenas esse vazio e essa ausência de sentido da própria existência. E aí, o que se tem para nós é apenas isso, adoecimento, adoecimento. Agora preste atenção. Quando a gente olha para o contexto da narrativa do capítulo 11, que tem esses versículos que a gente leu aqui como um arremate, Jesus envia os seus discípulos em uma missão. É o início da narrativa. Uma missão que fracassa. Fracassa não porque não aconteceu coisas prodigiosas, mas ao contrário. Teve muito milagre, teve muita ação, teve muito trabalho, mas aqueles e aquelas que foram alcançados pelo sagrado simplesmente deram de ombros. Ele vai dizer, ele se indigna, ele olha para aquela situação onde as pessoas foram amadas, onde as pessoas foram vistas, percebidas, foram tocadas, foram curadas e simplesmente o ignoraram. Se tornaram indiferentes e insensíveis. E parece que Jesus compreende que essa gente que tem no seu itinerário espiritual uma lógica de quem busca Deus sempre, quem busca em Deus sempre o poder, a sua intervenção, uma mágica para facilitar a vida, facilmente esvazia o coração. Parece que Jesus constata isso, o texto vai descrever isso, ele está indignado. Ele vai dizer o seguinte, se aqui eu tivesse feito em Tiro e Sidom o que eu fiz com vocês, esse pessoal estava aqui arrependido, com o coração aberto, com a vida sensível, com um olhar intenso e com gosto para a existência. Vocês não, vocês deram de ombro, vocês me colocaram, me viraram as costas. Parece que Jesus faz a constatação disso, de quem rege a sua existência, pela instância da força, do desempenho, da perfeição, da regra, da lei, pode simplesmente desumanizar-se, pode simplesmente perder de si e erodir as demais pessoas, ou seja, esvazia o outro que é tão necessário para sentir-se amado, esvazia o outro que é tão necessário para o desfrute da companhia, esvazia o outro que é tão importante para a comunhão, esvazia o outro que é tão necessário para a celebração de uma porção de vida. Perceba que aqui Jesus, ele entra em crise com um modelo espiritual vigente e com o movimento que a missão dos discípulos ocasionou. Veja, olha aí. Muita performance, muito desempenho, muita produção, muita fala, muita andança, mas isso gerou o quê? Vazio. Isso gerou o quê? Cansaço. Quando Jesus faz esse anúncio,
o anúncio do texto que a gente leu, é também uma espécie de denúncia. Qual é a denúncia? Vocês não precisam fazer parte de um projeto espiritual que olhe para a dúvida, para o medo, para as perguntas, para o titubeio, para a instabilidade, para a oscilação, para o desencontro, para o conflito, para a ambiguidade e se sentirem menos virtuosos, ou com uma espécie de fraqueza moral, ou o pior, que precisam ser deixados para trás e não mais terem a oportunidade de aderirem a um projeto que inspire salvação, reparação e encontro. Quando Jesus diz isso, venham a mim todos vocês que se sentem assim, esmagados por essa lógica espiritual, que de certa forma gera cansaço em vocês, porque vocês estão sendo esvaziados por esse modelo de vida que está aí, por essa forma de viver que está aí, por esse paradigma de existência que está aí, está sendo ventilado. E que está trazendo isso a vocês. Vocês não precisam sentir que estão sendo deixados para trás, não, ao contrário. Vocês podem aderir ao meu projeto, um projeto que faz com que vocês sejam inspirados a serem salvos e terem o coração reparado e terem a chance de viver uma vitalidade a partir do encontro. Então, qual é o caminho? Qual é o itinerário? Qual é a proposta de Jesus? Que Ele nos convida para reparar a nossa existência. Eu trouxe um conceito, que está chovendo. Só trouxe um conceito para a gente. Para experimentar a leveza de viver, é necessário acreditar e fazer parte da comunidade dos imperfeitos. O convite de Jesus, nesta narrativa, é uma proposta de deslocamento, de ruptura com as lentes espirituais dominantes. E quais são elas? Não se tratava de purificar os pecados através do batismo, como fez João Batista. O texto vai dizer lá, os discípulos de João procuram Jesus. E o que Jesus fala daquilo que ele está a realizar, é justamente o contrário, é diferente daquilo que João Batista vinha a fazer. Vou dar um exemplo claro, Jesus talvez dissesse assim, cara, eu não vou passar a minha vida comendo mel e animal silvestre, como gafanhoto. Eu não quero essa espiritualidade para mim. Eu não quero, eu não desejo isso. Então ele se põe, né, como um contraste, como uma diferenciação da espiritualidade proposta por João Batista, apesar de elogiá-lo, apesar de admirá-lo, apesar de também ter sido inspirado pela vida de João Batista. Ele também vai criticar e vai se opor ao modelo de espiritualidade que essa demanda, de trazer novas tarefas, de tocar novas ordens, de apresentar outros mandamentos, preceitos, de listar regras morais e virtudes, semelhante à lógica de fé dos fariseus. Ele não vai fazer esse movimento. Ele vai dizer o seguinte, olha, não é esse o meu itinerário espiritual. Ou legitimar a maneira como o poder imperial, através dos militares romanos, demonstrava autoridade diante da população judaica. Qual era a maneira? Qual era a forma? Com violência, com expoliação da dignidade, com menosprezo, com uma brutalidade sanguinolenta e econômica que produzia uma vulnerabilidade generalizada. E muito menos ele vai se apresentar como um itinerário espiritual, como aquelas cidades que ele visitou e amou e desejou que elas fossem curadas, se demonstraram a fazer com indiferença e insensibilidade. Percebe? O que Jesus faz aqui é esse deslocamento. A minha espiritualidade, o meu itinerário é outro. A minha forma de existir para vocês é outra. É no simples gesto de olhar com coragem para essa angústia de viver. É um gesto que
parecia, né, atender uma demanda individual, você que está cansado, solitária, mas que a sua reparação, a sua cura, o seu acolhimento, a experiência de aceitação de si e de escuta serão mediadas por uma vivência comunitária. É por isso que venham todos. São todas essas pessoas que se encontram assim, com esse sentimento fragmentado da existência, esvaziado do sabor da própria vida. Esse é o convite que Jesus faz a partir da sua espiritualidade, do seu entendimento daquilo que é tão essencial. E aí, permita-me devagar aqui com a narrativa. A sensação que eu tenho é que Jesus entendeu que, de alguma forma, essas lentes, né, essas espiritualidades que dão formas de enxergar a vida, porque o cara que é discípulo de João Batista, ele vai entender a vida a partir da lógica do que João Batista apresentou. O cara que se está ali sendo doutrinado pelos fariseus, olham para a vida a partir das lentes espirituais que os fariseus apresentaram. O sujeito que admira a forma como que o poder imperial se estabelece vai ser regido por essa dinâmica. Então parece que Jesus entende que essas formas de viver esse projeto de existência e também tem esse sentido, significado espiritual, são tão esmagadoras da existência que repercute no modo de se tecer, de se produzir a experiência subjetiva, individual de cada um, mas com consequências coletiva e comunitária. Por que eu digo isso? Porque talvez tenha sido a sua frustração por se sentir rejeitado, por se sentir invisibilizado, por se sentir vítima da maneira com que aquelas pessoas reagiram à sua presença, ao seu desejo de amá-las, mesmo percebendo suas fragilidades e simplesmente flagrou-se ignorado. Intuo que é nesse desfecho, é nesse trauma aqui, que Jesus propõe uma espiritualidade que pode libertar e provar o divino como uma novidade a descobrir. Percebe? Quando Jesus faz esse convite, é no arremate dessa experiência traumática que ele passou, que ele foi ignorado, que ele foi invisibilizado, que ele se sentiu precarizado na sua dignidade. É o contexto do capítulo 11. Vocês vão ver Jesus indignado, porque simplesmente deram de ombros para quem muito amou. E aí ele faz esse arremate, como se dissesse assim, olha, existe um caminho espiritual que a gente não pode repetir esse tipo de comportamento. Ao invés de eu me sentir ressentido, agora vamos, para lá mesmo. Não, ele faz um movimento contrário. Existe aqui um projeto espiritual que pode libertar corações feridos e repará-lo e dar condições de reiniciar e recomeçar a vida tantas vezes quanto for possível. E aí parece que quando Jesus lança isso, anuncia isso como essa novidade a descobrir o divino, é como diria Alberto Caeiro, porque o que é que Jesus está fazendo aqui? De novo, eu quero repetir didaticamente. Jesus está desfazendo de lentes espirituais vigentes. Eu não quero essa espiritualidade dos fariseus, eu não quero a espiritualidade econômica produzida, subjetivada em vocês, do império que produz vulnerabilidade, exaustão, esmagamento. Não quero. O que eu quero é que vocês reparem em mim. O que eu quero é que vocês olhem para mim. O que eu quero é que vocês aprendam de mim. O que eu quero é que vocês sejam tocados por esse caminho novo a descobrir. E aí o Alberto Caeiro,
que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, diz assim: procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu. Ou seja, o que Jesus está propondo ali, no arremate desse texto, que é tão intenso, que é tão bonito, é preciso fazer aqui uma comunidade, mas não qualquer comunidade. Mas a comunidade que deseja romper com essas forças, que trazem embutidas em si a exaustão, a fragmentação da própria condição, porque se exige uma idealização, uma utopia de pessoas prontas e perfeitas. E é justamente o oposto que Jesus nos convida a criar. É justamente isso. É uma comunidade dos imperfeitos, dos precários, dos que desistiram deste modelo de existência, que é mais um simulacro, um disfarce, do que uma inteireza. É desistir desse modelo de existência, que é mais uma ilusão, do que a chance de encarar a própria realidade. É desistir desse modelo de existência, que é muito mais um culto narcísico, do que se vir ao outro. Então, qual é o aprofundamento? Diante da comunidade daqueles que sabem reconciliar suas imperfeições, preste bem atenção, sem a leviandade e a licença para fugir da responsabilidade da vida. O que é e o que podem saber. Deixa eu dar aqui alguns exemplos, para ficar mais fácil. Nessa comunidade, não há necessidade e nem espaço para eu e você mentirmos sobre as nossas feridas e viver fugindo daquilo que nos dói. Porque nessa comunidade o sofrimento não é uma debilidade moral, mas é parte de estar no mundo, mas também é a partir da comunhão, na escuta do desabafo, que é possível vivenciar talvez não a superação, mas o alívio dessa angústia. Porque em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, qual é as insinuações que essa comunidade de precários, de imperfeitos, pode suscitar em nós? Não há exigência para você performar. Onde o seu valor está diretamente ligado ao seu desempenho em diversas esferas da vida. Nessa comunidade espiritual, é a graça que estrutura as relações. São os afetos e não os méritos que nos impulsionam nossas amizades e belezas. É a diversidade de dons, de profissões, de condições sociais, de pensamentos políticos, de gostos musicais, de opções futebolísticas, de hobbies, de leituras, que vão determinar a riqueza dessa comunidade. A riqueza comunitária dessa comunidade espiritual que Jesus deseja construir. Como diz em Coríntios 2, Flamengo 0. Não. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 ao 6. Ora. Ora. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É a partir do ritual do culto dessa comunidade
que se pode aprender que a vida precisa se movimentar em outro tempo. O tempo que cuida não das demandas externas e barulhentas, mas da vida interiorizada, da vida de dentro, com oração, tentando a partir dela, a partir da oração, encontrar o divino não do lado de fora, mas dentro de si, como o orante que desperta dentro de Deus. Por isso, a liturgia do silêncio e do recolhimento é antídoto para as redes digitais. A pausa e a quietude nos auxiliam a enxergar e a não estranhar a nossa própria condição. A presença com o outro, além de nos oferecer companhia, nos ajuda a sair de si através do serviço. É nessa comunidade que Jesus deseja que a gente esteja. É nesse movimento espiritual onde a gente não abre mão da mística da oração, como esse lugar que pulsa dentro da gente, como revelação de Deus a partir daquilo que você ora. Como diz em Marcos, capítulo 1, porque a vida de Jesus era uma vida orante, verso 35, que diz assim: de madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. É a partir desse espaço de fé que podemos encarar as nossas feridas e sem o medo de chamá-las pelos nomes que estão aí na sociedade do cansaço. Você pode chamar ansiedade, você pode chamar de depressão, você pode chamar de angústia, de burnout, compulsão, TDAH. Você pode chamar tudo isso e não as ver como um diagnóstico que nos limita, mas feridas que podem nos levar à experiência de florescer com uma fecunda possibilidade. É aí, naquilo que você chama pelo nome da tua ferida, que de alguma forma, a partir dessa comunidade, que é soprada pelo Evangelho, que pode florescer a possibilidade de um jeito de viver que não seja mais tão desamparador. Como diz o Salmo 147, versículo 3. Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Estou terminando. A espiritualidade de Jesus é uma heterotopia. Eu não vou trazer aqui o conceito Foucaultiano, porque é Foucault que traz, filósofo francês que traz esse conceito. Mas eu quero trazer o significado da palavra, que é hetero, quer dizer outro, topia, lugar. Quer dizer, outro lugar. Ou seja, é um lugar dentro dos nossos muitos lugares. O Evangelho é isso. É a vivência de uma vida que não foge da realidade, mas mesmo diante dessa vida tão hostil e às vezes árida, doída, sôfrega, nos oferta por meio da fé um bocado do abraço divino. Não é a promessa de um mundo sem suas contradições, mas é o desejo de ressuscitar em nós um gosto de paraíso. O Evangelho é a morada de uma leveza, porque resiste à densidade desse mundo. Em outras palavras, se opõe ao modo de vida que está aí e que nos aponta o que é possível para agora. O que é possível para agora, para que a gente não venha sucumbir diante do peso do mundo que nos oferece, que nos oferta e que a gente sequer desiste. Como diz a Clarice Lispector, é preciso a gente desistir como esse lugar de revelação do divino. Um itinerário espiritual que Jesus propõe para nós cansados é esse. Desista
desse modo de vida que está aí. Venha para essa comunidade. Acredite nela. Faça dela esse lugar, um outro lugar. Não a utopia, porque a utopia é isso, é um não lugar. Não existe esse lugar. Por isso que é utopia. Mas a heterotopia é um outro lugar. É um outro lugar para a forma como que a gente se relaciona. Não mais marcado, por exemplo, nós homens, pela violência machista. É um outro lugar. Não é mais marcado pelo nosso preconceito, pelo nosso racismo, pela nossa homofobia. É um outro lugar. É um lugar que está no mundo, dentro dessa realidade, mas mesmo assim é possível viver, respirar, ser abraçado e acolhido pelo divino. E aí sim, haver descanso no nosso coração. Você quer ficar em pé comigo? É possível a gente reimaginar uma outra espiritualidade. A gente aqui na Bethesda se propõe a isso. Mas uma espiritualidade que não está desconectada com o teu chão, nosso chão. É uma espiritualidade que é fabricada, tecida, para o chão a qual você precisa e pode pisar. O itinerário de Jesus não se pretende ser um escape da nossa condição humana. Eu acho muito legal esse texto, porque quando Jesus vai dizer para os discípulos de João, porque João está preso, e pergunta se ele mesmo é o Messias, e ele oferece um repertório de ações. É como se ele dissesse assim: olha, eu não sou do caminho de João. Eu sou do caminho que estou construindo a partir dessa gente que está tendo a sua vida precarizada. Porque ele faz uma lista dos imperfeitos, daqueles que estão colocados à margem por outras espiritualidades. A espiritualidade dos fariseus, que é antivida, que é pulsão de morte. A espiritualidade do Império Romano, que esmaga, que atropela as pessoas e que torna a vida inviável. É tanto que a narrativa do capítulo 12 se inicia nesse contraste. Se João é esse sujeito que tem um regramento disciplinar acerca do que come, que rege a espiritualidade de Jesus é a vida, porque os discípulos estão com fome e tem umas espigas no meio do caminho e eles não fazem nenhum tipo de ritual para limpar as mãos e simplesmente vão e matam a fome, o desejo de comer, porque a vida importa mais, não são as regras, não são os mandamentos, a vida importa mais. Então a gente precisa desistir de um modelo de existência que nos esmaga, porque de alguma forma a sua vida, a minha vida, importa mais. Quais são os pesos que hoje você carrega? Acredite, daqui a um ano você vai olhar para esses pesos e você vai dizer para si mesmo: caramba, eu poderia ter olhado com melhor serenidade diante do momento que eu estou a viver, a passar. Não é ser indiferente, não é ser irresponsável, mas é dar cabimento a cada coisa. Isso não é para a morte,
Esse momento não é para a morte. Só é para a morte quando você se rende a isso. E não deixa o sopro do Evangelho soprar aí. Dizer para o teu e o meu coração: descansa. Ouve, escuta o teu cansaço. É um instante de reparar o teu coração. Vem fazer parte dessa comunidade. Vem fazer parte desse espaço de fé. Porque é isso que de alguma forma nos pode pôr em movimento. A gente precisa um do outro, diante das fragilidades que cabem a cada um de nós. E juntando essas fragilidades, a gente consegue respiro, força, fôlego, para continuar a nossa trajetória. Temos uma canção, vamos orar essa canção no nosso coração. Deus, mesmo que eu não consiga entender, queira tudo do meu jeito, eu até choro, às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Parece que é difícil só pra mim. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim, que o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o Pai que nos acolhe, o encorajamento, a santidade, a graça e a beleza do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo: amém, amém.